Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos com o Creta N-Line 1.0. Essa daqui que é uma versão esportivada do SUV compacto médio da Hyundai. Então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo, ative as notificações porque agora vocês vão conferir tudo sobre este Hyundai Creta de R$171 mil. Preço, versões, ficha técnica e como anda este SUV da Hyundai, fabricado aqui no Brasil, pessoal. Lembrando que ele é fabricado em Piracicaba, no interior de São Paulo, e ele conta com um design mais esportivado. Então nós temos essa grade meio metalizada, num estilo aí gunmetal bastante bonito, com faróis e lanternas 100% em LED, mas a lanterna de seta aí na parte inferior é halógena. Só os canhões aqui na parte superior de DRL, farol alto e baixo, são em LED, que eu já vou mostrar para vocês. Notem que ele tem sensor de estacionamento dianteiro, este detalhe na parte inferior por conta deste kit N-Line, e um conjunto de câmeras posicionados nesse carro. Então, nós temos uma câmera frontal aqui, além das câmeras nos espelhos, e nomenclatura N-Line na parte lateral. Lembrando, pessoal, uma curiosidade para vocês. N-Line, a N, na verdade, é uma divisão esportiva da Hyundai, assim como a MG, a M e por aí vai. Mas aqui o N-Line, né, quer dizer que exatamente que se trata apenas de um kit visual, mas não de um preparo de performance. O capô teve esse pequeno ajustezinho aqui, tem esse detalhe na parte superior também. E como eu falei, canhões aqui 100% em LED, que eu acho um visual muito interessante. Nós temos este detalhe em Black Piano aqui na grade, com estilo gunmetal. E o Creta N-Line, na minha opinião, ficou um pouco mais bonito comparado ao que era, do que é, na verdade, o Creta padrão. Eu não acho o Creta dos carros mais harmônicos, mas com esse kit N-Line até que ele passa para mim, eu não sei para vocês, mas é interessante. A proposta dele é concorrer, por exemplo, com um Chevrolet Tracker RS, né? Mas aqui é um carro mais caro no caso. Na parte inferior nós temos essas rodas de liga leve, um estilo cinza com um diamantado, pneus 215 de perfil 60 e aro 17. Então é as rodas de liga leve para vocês conferirem. Um detalhezinho na caixa de roda que passa aqui pela parte inferior, tem essa saia na parte inferior aqui e mais uma vez a nomenclatura N-Line. Como eu falei, o retrovisor aqui conta com uma câmera, acabamento em Black Piano, assim como o teto e o REC também tem acabamento escurecido. A moldura do vidro não tem nenhum tipo de acabamento, mas acaba sendo preto e combina com o carro. Aqui nós temos o keyless, dessa forma nós trancamos o carro, lembrando que ele tem rebatimento automático do retrovisor, e colocando a mão aqui mais uma vez, a gente abre ele. Então, ó, tá vendo? Aí a gente aperta para trancar, e aqui a gente aperta para abrir no caso. Distanciando para vocês conferirem um pouco do porte deste SUV compacto, muito interessante, ele tem um espaço interno bem mais vantajoso comparado aos seus concorrentes, então aí para vocês os designs da roda de liga leve que chama bastante atenção mais de longe, com freio a disco nas 4 rodas e aí todo o porte para vocês conferirem deste SUV compacto que tem um porte interessante, acaba sendo maior até do que um Renegade, do que o próprio T-Cross até, eu acho ele maior. Inclusive você tem aí um espaço muito próximo do Jeep Compass, que é uma das vantagens, na minha opinião, desse carro. A gente sabe que a Hyundai colocou esse acabamento aqui na parte superior, esse arco, e muda de acordo com cada versão, essa cor aqui. E aqui no N-Line 1.0 você tem esse detalhe meio cinza, que eu achei bonito, para ser sincero. Aqui na traseira nós temos a lanterna toda em LED da assinatura. A gente sabe que alguns modelos, quando não é o topo de linha, você não tem esse acabamento aqui aceso. E nessa versão N-Line, assim como nas 2.0, você tem esse acabamento aqui mais completo. Então, como eu falei para vocês, assim como na dianteira, as lanternas de seta são halógenas, mais freio e luz de posição acaba sendo em LED, que eu já vou mostrar. O N-Line, por conta desse kit mais esportivo, tem o acabamento aqui que simula um difusor e as ponteiras de escapamento aparente que dá um visual mais esporte para o carro, sobretudo. Nomenclatura TGDI, por causa do seu motor 1.0 turbo que já vou mostrar para vocês, acabamentos aqui do sensor de estacionamento e a câmera de ré na parte superior do carro. Então, bem de traseira, vocês conseguem notar aí como que é o visual do Creta N-Line nessa versão 1.0 turbo. Não sei vocês, mas com o kit N-Line o carro fica um pouquinho mais harmônico comparado à versão padrão do carro que a gente andou recentemente, que o Creta, na minha opinião, não é um dos carros mais bonitos, mas conta com um custo-benefício interessante de acabamento, espaço interno, mas também não é dos mais baratos. Aqui atrás o acabamento segue em plástico, mas com algumas texturas que eu acho muito legal. E aqui na região do cotovelo nós temos esse apoio aqui macio com uma costura vermelha que chama mais atenção.
Vidros elétricos automáticos em todas as portas, assim como os bancos revestidos em couro com a costura vermelha também, com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, com ISOFIX aí posicionado e banco bipartido. Eu estava esquecendo de mostrar, eu mostrei tanto o porta-malas, mas não mostrei o espaço interno do porta-malas, né? Peço desculpas. Vamos mostrar aqui o espaço do porta-malas do Hyundai Creta. Uma porta-sacolas, uma iluminação ali em LED e aqui nós temos o step que fica sobressalente. Então aí o espaço poderia ficar um pouquinho mais baixo isso daqui para aumentar um pouco de espaço interno. Não sei o que vocês acham, mas fica meio raso dessa forma, não fica muito bom não. Tem hatches aí com o mesmo espaço de porta-malas e alguns SUVs menores com porta-malas maior também do que o próprio Creta N-Line aqui na minha opinião. Anteninha ali no estilo Shark, teto solar panorâmico e agora sim, vamos mostrar aqui o espaço traseiro. Esse banco está ajustado para a minha altura de condução, então aqui um bom entre-eixo, faz com que você sente confortavelmente aqui. E temos saídas de ar com uma tomada USB normal e um porta-objetos. Então, um ponto interessante para quem vai atrás aqui não está desamparado. Então tem bastante espaço e, sobretudo, algumas comodidades, como a saída de ar e tomada USB. O espaço com relação à altura de cabeça é quase na conta, tem 1,75 m, tá? Se vocês se situarem aí, tá quase na conta. Pessoas mais altas vão ficar um pouco mais incomodadas. O teto na versão N-Line, quase um trava-língua, é com o tecido preto, com as molduras aqui, os puxadores também todos escurecidos, uma iluminação ali e o teto solar panorâmico. Olha de onde ele vem, ó. Ele vem aqui desde o fim do carro até a frente. O teto solar desse carro é enorme. Eu já vou mostrar para vocês isso daí que é muito legal aqui no Hyundai Creta. Eu gosto bastante do Creta nisso, que é essas comodidades e alguns mimos que, ao meu ver, é bem mais interessante comparado a alguns concorrentes aí. Nós temos o acabamento aqui em material de plástico duro, só aqui é material macio, e os vidros elétricos são automáticos em todas as portas, mas só o do motorista tem iluminação, os outros não. Trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor e banco normal, sem ajuste elétrico, com ajuste normal mecânico. A costura aí vermelhinha, nós temos um bordado N aqui que eu achei muito legal, assim como o airbag lateral. Então você tem aí bastante airbag, além das colunas, dos bancos, os frontais, isso é um ponto muito importante. Mostrando rapidamente um pouco do console para vocês. E aqui nós temos o acabamento, né? Com altura de faixa do farol, sensor de... controle de tração e estabilidade e sensor do TPMS fica posicionado aqui. Aqui é um porta fusíveis, né? Então aí, certinho para vocês conferirem. Fechando aqui, para vocês conhecerem mais do carro, essa é a chave, não tem nenhuma diferenciação comparada às outras versões do Creta. E a partida é por botão. Então, ó, dando a partida, vamos mostrar tudo que vem nesta versão aqui do N-Line 1.0. Lembrando que os N-Line não tem opcionais, tá? Tudo que vocês estão vendo faz parte de pacote de série. Volante revestido em couro com um detalhe perfurado que eu achei muito bonito. Detalhe N na parte inferior, os comandos aqui são escurecidos, então o interior do carro me agrada bastante. Todo pretão, eu acho que combina muito com a proposta do carro. Pedal shifts bem grandão aqui do câmbio automático. Aqui nós temos um detalhezinho do temporizador, assim como o acendimento automático dos faróis, mas não tem sensor de... Aliás, não tem sensor crepuscular, tá certo? Não tem sensor crepuscular aqui, iluminação toda amarela normal. E abrindo aqui nós temos a abertura do teto solar, que é enorme. Olha isso, olha o tamanho desse teto solar. Acho incrível isso, é realmente impressionante o tamanho do teto solar desse carro. Para quem quer um carro com teto solar, acho que não existe melhor do que aqui o Creta para isso. Então o espaço aí é invejável mesmo. A direção é elétrica, acendimento automático dos faróis, ali o painel de instrumentos, você tem alguns modos de condução, eu já vou chegar lá. Ar-condicionado digital de apenas uma zona, carregador sem fio, 2 tomadas USB, além de uma 12 volts que fica posicionada aqui dessa forma. Só essa aqui é para Apple CarPlay, essa daqui é para carregamento apenas e tem Apple CarPlay Android Auto aqui posicionado. Bom, a manopla foi alterada por conta da versão N-Line, então você tem esse acabamento aqui vermelhinho, então um câmbio mais esportivo com trocas na alavanca, além das trocas nos pedal shifts. Freio de mão eletrônico com auto-hold, comandos de ventilação do banco, start-stop, sensor dianteiro e traseiro e a câmera 360 graus. Então aí você tem algumas câmeras para visualizar o carro da maneira que você acha melhor. Então aí é um ponto muito importante da câmera do Creta, então você pode customizar aí da melhor forma possível. Aqui nós temos porta-copos, mais um porta-objetos aqui posicionado dessa forma, carregador sem fio ali como eu falei para vocês, e a central multimídia conta com o Apple CarPlay e o Android Auto,
que é uma resolução muito boa. Eu gosto muito da central multimídia. Ela é horizontal aqui, mas bastante funcional, um capacitivo bem interessante, tem GPS nativo, tem o Blue Link, que é o serviço de concierge, você consegue via aplicativo fazer partida remota e uma série de coisas, ó, tem até previsão do tempo aí, tudo muito rápido, a atualização do carro, é muito legal isso daqui, gosto bastante da central multimídia do Creta, e com o tema preto combinou com o resto do carro. Porém, nem tudo são flores aqui, né? Todo o acabamento do carro é em plástico duro, ele não tem nenhum material macio. Isso imita muito bem um material macio, mas não é. E o porta-luvas, ó, não tem amortecedor no caso. Então aí algumas funções para vocês conferirem com relação ao Creta. Acho muito legal o carro, mas devem algumas coisinhas, na minha opinião, como quesito de acabamento interno. Ele é muito bonito, mas fica devendo algumas posições aí, uma qualidade melhor. E aqui no painel de instrumentos a gente customiza algumas coisas. Então, consumo de 10,4 km por litro na rodovia. Então aí. E aqui a gente vai para o normal e vai para o Sport. Lembrando que ele tem uma função de sensor de ponto cego dessa forma aqui, ó, que eu não acho nada prático. A câmera é virada para baixo e não sei o quanto isso aqui vale a pena não. Mas enfim, tá aí a função. Eles utilizaram a mesma angulação da câmera ali lateral para fazer o sensor de ponto cego, mas eu achei que foi assim um custo barato para eles colocarem uma função que não é muito prática ao meu ver. Eu gosto mais quando é aquele detalhezinho ali no retrovisor, sabe, que fica acendendo, acho mais coerente. Mas enfim, não sei vocês, mas para mim não faz diferença nenhuma isso daí. Agora eu vou mostrar para vocês a motorização do carro, que eu acho muito interessante. O motor aqui do Creta, porque ele é um 1.0 valente, viu? E já acendi o conjunto ótico também, para vocês verem. E aqui, ó, nós temos um conjunto 1.0 turbo de até 120 cavalos de potência, esse motor é flex, com mais ou menos aí 14 kg de torque máximo, câmbio automático de 6 velocidades e 0 a 100 em um pouquinho mais que 10 segundos. Então aí um propulsor interessante para um carro desse porte. Se a gente analisar o tamanho do Creta, é uma motorização eficiente, sobretudo, não é das mais econômicas, mas ela é eficiente para esse carro. E aqui o conjunto óptico, como eu falei para vocês, toda em LED, acho bastante bonito esse detalhe dos faróis em LED, esses 3 canhões aqui, faz um visual bem legal. Aqui é o farol alto, aqui nos outros 2 é farol baixo, com a luz diurna dessa forma. Não sei vocês, mas a frente do Creta me agrada mais do que a traseira. Quero saber aí, até de vocês aí que assistem o vídeo, o que vocês preferem. Vou chegar ali, ó, na parte traseira para vocês notarem como que é o acabamento aqui, com iluminação em LED. Como eu falei, só os 2.0 e os N-Line tem esse acabamento aqui da lanterna mais completa, toda em LED, disponível para o Creta nessa linha 2023 do carro. Então tá aí para vocês tudo sobre ele aqui nos detalhes, porque agora a gente vai tirar os números, era sem frenagem retomada, e como se comporta este SUV no ambiente urbano, porque eu já estou andando na estrada, mas depois eu vou contar para vocês aí um resuminho de como é na estrada e na cidade com este SUV. Então se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e bora conferir agora tudo sobre os números do Hyundai Creta N-Line 2023. 4, 3, 2, 1, saímos! 0 a 100 com o Hyundai Creta N-Line, pessoal. Trocas de marcha lenta, hein? Agora aqui, ó, devagar também essa troca de marcha, mas vai chegar aos 100 km por hora agora, 10,1 segundos de 0 a 100, pessoal. Vamos então aos números aqui com o Hyundai Creta nesta versão N-Line topo de linha com motor 1.0 turbo. De praxe, a nossa frenagem de 60 a 0 aqui com o SUV, então vamos lá. 3, 2, 1, freamos. Nossa, a traseira é leve, hein? O carro até ficou fora do eixo aqui, ó, mas ó, 13 metros de frenagem. Foi bem, hein? Mas deu pra ver que de 60 a frente abaixou e a traseira levantou muito. Vamos ver de 100 a 0 como que ele vai se comportar, mas olha, promete uma frenagem emocionante aí, hein? Vamos lá então, 100 a 0 aqui agora com o Creta N-Line. Já estamos chegando inclusive na velocidade. 3, 2, 1. Olha, demorou para parar, hein? 40 metros de frenagem. Deu para perceber bem que ele poderia ter feito uma frenagem melhor. Curioso é que de 100 ele freou mais reto do que de 60, na verdade. Mas 40 metros aí foi bastante. Deu para perceber que poderia ter uma resposta melhor, ainda mais com freio a disco nas 4 rodas. Agora a nossa retomada de 60 a 120, 3, 2, 1.
Modo Comfort acionado, também um ar-condicionado ativado, uma simulação de ultrapassagem, já chegando ao 100 em 5.9 e ao 120 agora em 8 segundos. Carro 1.0 turbo, 3 cilindros, não dá para exigir muito, mas confesso que poderia ter sido um pouquinho melhor de 60 a 100 na verdade. De 60 a 100 eu esperava uma performance um pouquinho melhor. De 80 a 120 é natural, você tem um motor 3 cilindros, acaba morrendo mais cedo. Mas tá aí para vocês os números do Hyundai Creta N-Line. E agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei do carro. E dirigindo aqui o Hyundai Creta, essa daqui que é a versão N-Line, a topo de linha com motor 1.0 turbo, é um carro muito interessante. Eu gosto muito do Hyundai Creta, principalmente na parte interna. Eu acho que é onde ele chama bastante atenção. É um bom acabamento, não é de material macio, principalmente no console, como eu mostrei para vocês durante o nosso vídeo detalhes, mas é um console muito bem resolvido, na minha opinião. Você tem aqui uma harmonização muito interessante do console, um volante muito bem feito, a empunhadura é muito gostosa nessa aqui, que é a versão N-Line do carro. Essa central multimídia horizontal também bastante eficiente, uma rápida resposta, e você também tem o espelhamento do CarPlay, por exemplo, como o GPS que eu estou usando, e os comandos rápidos aqui do ar-condicionado. Então, assim, de modo geral, eu gosto bastante do interior aqui do Hyundai Creta. Eu gosto muito mesmo, sabe? É um interior bem resolvido. E a sua motorização também, na minha opinião, é muito bem resolvida. Lógico, estamos falando de um motor 1.0 turbo de 120 cavalos, não é nada expressivo, mas responde bem para o carro. É condizente, assim como o Tracker que está na nossa frente aqui agora, também tem um motor 1.0 turbo, é bem resolvido. Esses motores agora são melhores de resposta, e o conjunto da obra aqui na Hyundai também agrada. Por quê? Você tem motor e câmbio desenvolvido pela própria marca, então isso faz um casamento mais perfeito. Ao contrário, por exemplo, da gente no T-Cross, por exemplo, que você tem 1.0 turbo nas versões Comfortline, assim como o Nivus também, mas aquele motor nasceu para ser um câmbio DSG, um câmbio de dupla embreagem. Enquanto aqui, esse carro ele já nasceu para ser um carro automático de 6 marchas com um conjunto desenvolvido pela marca. Então fica muito melhor de você dirigir um carro que foi feito para ter esse conjunto mecânico. Então isso, de certa forma, me chama atenção. O consumo também acaba sendo interessante. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, uma média de 8,2 km por litro num ciclo praticamente urbano com etanol, que é um ponto também aí de chamar a atenção. É um SUV grande, lógico, ele ainda não é um concorrente do Jeep Compass, por exemplo, ele fica sendo um pouco maior do que o Renegade, mas você tem um porte aqui atraente com o carro, você tem um espaço interno muito bom, um isolamento acústico também muito interessante, a não ser quando você acelera muito, aí você escuta um pouco desse 3 cilindros, um pouco de vibrar desse motor, justamente quando a gente está um pouquinho mais torcido com o carro numa rua mais ondulada ou coisa do tipo, mas de forma geral o carro é muito bem resolvido, isso é um ponto que eu gosto bastante. Com relação à sua suspensão, este Hyundai Creta aqui não é dos carros mais macios, mas também ele não é firme, ele tem um ajuste bem interessante, muito próximo do que a Volkswagen acerta em suspensão, sabe? A Volkswagen tem um acerto de suspensão exatamente nesse feeling, um carro firme, mas sem barulhos, um carro macio, e esse é o conjunto que a Hyundai também colocou aqui no Creta. É exatamente um carro que tem uma suspensão confortável, que você não escuta bater batente, essas coisas, mas ele é um carro maciozinho ao longo do dia a dia, sabe? É um carro que não te cansa na sua condução. Isso é uma das coisas que eu gosto também aqui no carro. A direção eu também acho super precisa, os modos de condução trabalham muito bem. Então aqui no Comfort você tem uma resposta um pouquinho melhor, um carro um pouquinho mais esperto. Enquanto no Eco, quando a gente joga aqui, ele prioriza muito baixas rotações, ele demora para trocar de marcha, prioriza baixas rotações realmente para você ter um consumo mais eficiente com ele. Mas logicamente que você percebe o carro fraco em algumas situações, principalmente em subida. Então se você não está muito acostumado em andar com um carro assim, é melhor você andar no Eco. Aí sim você vai ter uma resposta mais, aliás, no modo Comfort. Aí sim você vai ter um modo de condução mais condizente, com uma resposta um pouco mais rápida de acelerador, a turbina responde um pouquinho mais, porém o consumo não vai ficar tão bom quanto no Eco, mas você vai ter aí um conjunto de motor, handling e agilidade mais precisa, na minha opinião. O Sport não muda tanto,
é mais segurar giro, na minha opinião, mas do Eco para o Comfort você sente muita diferença com o carro, sim. Bom, pessoal, tá aí algumas coisas, né? Algumas curiosidades que eu achei interessante falar aqui para vocês com relação ao Hyundai Creta, nesta aqui que é a versão N-Line topo de linha 1.0, uma pegada mais esportiva com esse carro. Lembrando mais uma vez, é só um apelo estético, tá? Você não tem aqui uma performance, uma suspensão feita de repente como num Corolla Gazoo, por exemplo, nada do gênero. Isso daqui é como se fosse uma versão RS. É só um kit esportivo, mas nos mesmos moldes dos modelos que a gente já tem oferecido aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.